A maior parte das casas nos Estados Unidos são feitas de madeira. Você sabe o porquê? O método construtivo wood frame, que na tradução literal é quadro de madeira, que são basicamente edificações construídas por montantes e painéis de madeira. Esse tipo de construção é disseminado em todo o país americano, além de ser muito tradicional, se tornou hábito cultural para os americanos. Mas não é apenas por esse motivo. Se você já assistiu a algum filme de faroeste, já deve ter notado que os vilarejos eram formados por casas de madeira, não diferentemente da atualidade. Mas por que se mantém até os dias atuais? No Brasil, as edificações são construídas de maneiras mais robustas, edificações compostas por concreto, aço e alvenaria, o que consequentemente exige uma complexidade e controle de obras elevados. Com seus componentes moldados em locos, através de formas, com tempo estimado de cura. Por que não construímos casas de wood frame no Brasil? Estudiosos acreditam que, além dos fatores que logo mais abordaremos, o que fazem os países terem métodos tão distintos é devido à cultura. Os Estados Unidos tinham uma cultura expansionista, demarcar, dominar território, e para isso necessitavam de construções rápidas. Com suas florestas gigantescas, era o recurso mais rápido, barato e prático. Já o Brasil, com sua cultura extrativista, implantada pelos portugueses, preocupados em tirar o ouro e capturar escravos, não tinha como sua principal preocupação construir casas em um menor espaço de tempo, mas sim edificações duradouras. As primeiras casas fabricadas no Brasil foi de taipa de pilão, uma composição da mistura de barro, argila, juntamente com pedras. Mas afinal, qual o melhor método? O wood frame tem suas vantagens e desvantagens, assim como nossas construções. É uma estrutura montada com poucas ferramentas, como uma pistola de pregos e uma parafusadeira. Os perfis já vêm no tamanho correto para serem realizadas montagens. E toda a estrutura é feita da mesma forma, desde as paredes, pisos e telhados. Quando a demanda por capacidade de carga aumenta, usa-se um espaçamento menor entre os montantes ou aumentam a seção dos perfis de madeiras. As construções em madeira têm menos impacto ambiental, por serem uma fonte renovável. Geram menor quantidade de resíduos, consequentemente menor poluição. A velocidade e a facilidade ajudam no prazo de entrega, o que torna uma vantagem para os empreendedores que precisam da obra pronta de forma rápida para o comércio ou outro tipo de negócio. É um método de construção seca e leve, exige equipamentos de menor porte para transporte e armazenamento das peças, gerando assim uma mão de obra reduzida. O principal fator que os americanos adotam o wood frame se deve ao fator térmico, porque em algumas épocas do ano chega a fazer um frio extremo, em algumas regiões do país, além do conforto acústico, trazendo uma sensação muito agradável. Além de maior previsibilidade dos custos, já na fase de projeto. Mas se é um sistema tão sustentável, simples, fácil e consequentemente mais barato, por que não utilizamos no Brasil? As desvantagens de construir um wood frame no Brasil: a falta de mão de obra qualificada, o que pode pesar na hora da contratação dos profissionais, pode acabar encarecendo o projeto. Necessidade da utilização de concreto armado, seja para contrapisos, fundações ou laje mistas. Pode exigir uma maior correção no acabamento devido às chapas possuírem uma superfície mais rugosa. As edificações em concreto armado nos Estados Unidos, em alguns casos, não se tornam interessantes devido à sua rigidez, o que em qualquer abalo sísmico, furacões, poderiam vir a comprometer toda a estrutura. Por serem extremamente rígidas, permite uma mínima deformação sem sofrer danos estruturais. Já o sistema de wood frame são muito mais flexíveis e permite a absorção de grandes deformações com curto período de tempo. E mesmo se sofrerem algum dano, a correção é feita com a simples substituição de alguns perfis. Já as construções em concreto, dependendo da magnitude do dano, a recuperação se torna inviável ou até mesmo impossível. Outro ponto positivo do sistema de wood frame é que engloba o fator economia. São as dimensões das fundações das edificações sendo muito menores.
Enquanto temos que construir enormes blocos de fundações, muitas vezes estacas profundas para construir um sobrado aqui no Brasil, tudo isso se deve ao peso próprio da edificação, que no caso do wood frame se torna inúmeras vezes mais leves. Para as fundações do wood frame, basta realizar uma viga rasa ou um radier capaz de substituir a carga da edificação. Afinal, qual o melhor método construtivo? Os dois sistemas têm suas vantagens e desvantagens, mas será que o sistema de wood frame vingará aqui no país? Se no Brasil a produção de casas em wood frame fosse comum, consequentemente seria muito mais barato que o custo de uma construção convencional, como é o caso das nossas edificações aqui no Brasil, que são construídas em concreto armado e alvenaria. Acredito que dificilmente o sistema conseguirá vingar aqui no Brasil, muito menos ser um dos métodos mais aplicados. Mas tem um tipo de sistema que tem tomado seu lugar no mundo da construção, o steel frame. Nos siga para ficar por dentro das curiosidades da construção e deixe um like para fortalecer o canal. Até a próxima!